Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. A gente começa com Srila Siddhara Maharaj. Jai. Bom, tente encontrar a si mesmo, então gradualmente você virá a saber que você é a alma, a partícula de consciência interior. Igual a você, que é o espírito coberto de matéria, o mundo inteiro também o é. A realidade espiritual interior está coberta. O sol, a lua, as árvores, as pedras, os seres humanos, nossos amigos e nossos inimigos flutuam no mar, consciente. À medida que nos aproximamos do plano espiritual, descobriremos que ele se encontra próximo de nosso ser real. E desta maneira perceberemos que a matéria está longe, muito longe, enquanto a alma está próxima. Então, o que ele diz aqui é que nós estamos, como eu já tinha dito isso também antes, né? Nós estamos flutuando num oceano de consciência. E tudo é consciência. Que agora a matéria que nós percebemos também faz parte da nossa consciência, porque a matéria ela vem da consciência. E tudo deve estar primeiro dentro da nossa consciência. Como ele gostava de dizer, citando Berkeley, né? É que o mundo está dentro da nossa mente, não é que a nossa mente está no mundo. Tudo está dentro da nossa mente. Então, tudo para que possa se manifestar, primeiro precisa estar dentro da minha mente. Então, tudo que acontece na natureza material, primeiro deve ter passado por um plano sutil de existência. A mente, uma mente universal, a mente individual, tudo isso faz parte do plano material. Para que o plano material possa existir, primeiro deve haver a consciência. E a consciência é o que você não vê, mas é aquilo que mais tem influência na nossa vida. É o que é mais proeminente. Você dá esse exemplo do iceberg. Quando você vê um iceberg, você vê só uma parte dele, uma pontinha dele lá. Mas a parte mais poderosa, a parte mais proeminente está embaixo da água. Então, na realidade, nós somos seres conscientes. Por quê? Porque nós estamos tentando viver no mundo da consciência, no mundo da alma. E isso é algo que realmente é bem de nós mesmos. Ou seja, quando nós pensamos em plano da alma, plano da consciência, é algo que nós sempre deveríamos existir nesse plano. É o plano mais poderoso que existe dentro de nós. Tudo é consciência. O corpo ele se move pela consciência. Quando a Bíblia diz, né, acho que Jesus diz, não sei, é que você como é a alma, é o brilho dos olhos, não é? Uma coisa assim? É isso? Não sabe, você não sabe a Bíblia. Ou seja, ele fala uma coisa dos olhos. Ou seja, quando você, eu não lembro muito bem, mas quando você percebe os olhos de uma pessoa, você está percebendo a alma dela, é uma coisa assim. A janela, eu não lembro como é que ele fala. Mas é mais ou menos isso, quando você vê o brilho no olhar, né, das pessoas, quando você percebe a energia da pessoa, você está realmente percebendo a alma dela. Ou seja, a nossa energia ela é um reflexo da nossa alma. É porque a nossa alma está pulsando, você pode ter essa vitalidade, essa simpatia, essa alegria, essa tristeza, essa angústia, esse sofrimento, essa dor. Tudo isso é um reflexo da alma, porque a alma ela está condicionada, Nityabhada. Nityabhada significa uma alma condicionada. E quando nós falamos eternamente condicionada, não significa que ela vai ficar aqui eternamente. Não. Eternamente condicionada quer dizer o quê? Quer dizer que ela já está há muito tempo aqui. Então parece uma coisa, parece que é eterno. Mas em algum momento a alma ela sai daqui.
De algum momento a alma ela vai estar com Krishna. Esse é o nosso consolo. De alguma maneira, de alguma forma, ou em Vaikuntha, ou Mahavaikunta, ou no Brahman, de alguma maneira a alma ela vai estar com Krishna. Essa é a nossa segurança. Você não foi feito para o mundo material. Então você não é desse plano material. Existe Paratasmato, Bhavanyo, Vyakto, Vyakta, Sanatanaha. Então, Krishna explica. Existe um plano superior, um plano de existência eterna, um plano que jamais é destruído. Diferente desse plano, que sempre começa e acaba. Aqui as coisas começam e as coisas também terminam. Começa, termina, começa, termina. Então isso não resolve a nossa situação. Então, se nós queremos um plano eterno, se nós queremos viver na eternidade, nós temos que trabalhar o plano da alma, o plano da consciência. E por isso nós estamos cantando, né, os nomes de Krishna, por isso nós estamos glorificando Krishna, glorificando os devotos de Krishna. Nós estamos muito preocupados com a nossa consciência, com a nossa alma, porque isso é o que perdura. Sem a nossa consciência, sem a nossa alma, nós não podemos realmente eternizar nossa existência. Porque imagina se você pensa no corpo que vai crescer, que vai produzir subprodutos, que também vai se manter, que depois ele vai se degradar e depois ele vai desaparecer. Ou seja, essa é a coisa mais certa que existe. Esse ciclo aí do nascimento, nascimento, crescimento, manutenção, degradação, fim. Isso é coisa material. Isso vai acontecer também com os planetas, com a Terra, com o Sol, com a Lua. Isso acontece com tudo que é matéria. Agora, o que perdura, o que não acaba, isso é o espírito, isso é a consciência, isso é o plano da consciência. Esse plano é o plano que nós queremos sempre estar. Então, por isso, gradualmente, você vai saber que você é alma. Porque, imagina, nós não estamos aprendendo isso na universidade, nós não aprendemos isso, que é alma. Essa história famosa, o Sr. Maharaj Prabhupada, que ele vai na universidade, mostra a universidade para ele lá na Europa, não sei que universidade foi, e ele mostra os grandes departamentos de física, química, biologia, matemática, e de repente ele, no final da visita, ele fala, e onde está o departamento da alma? Onde está esse departamento? Departamento de bioquímica, departamento da física, mas onde é o departamento da alma, onde está? Ele fala, não tem. Eu falo, como não tem? Vocês não estudam a alma? Não, a gente não estuda. Não tem vestibular para estudar a alma? Não tem. Não tem. Ninguém se preocupa com isso? Não. Então é uma coisa muito, muito estranha isso. Ou seja, que sendo o aspecto mais importante, que se você, não adianta nada você ganhar o mundo se você perde a alma, isso aí foi, eu agora acertei. Essa da Bíblia tá fácil. Mas acho que os olhos são a janela da alma. Acho que é isso. Não está na Bíblia. Aí, falou. Desculpe, então. Desculpe. Não sei. Eu sei, mas alguma coisa acho que tem aí, mas eu não sei. Não sabe. Mas isso tá. Que Jesus falou. Que se você não adianta você ganhar o mundo se você perde a alma. Isso está na Bíblia. Isso eu lembro. Nas minhas aulas de catecismo. Então, na realidade, é isso que a gente quer dizer. A gente não tem que ter medo. Medo é de perder o corpo. Né? E esse é um grande medo que a gente tem. Todo mundo tem medo de acontecer alguma coisa com o corpo. Imagina, se um dente está com problema, eu tô com medo. Claro, se chega lá no dentista, aquela agulha daquele tamanho, que eu nunca entendi isso. Nunca consegui entender. Porque a agulha, você que é o cara das agulhas, por que a agulha do dentista é desse tamanho? Você quer alcançar o nervo. Então tá. Mas dá medo, né? Podia ser um pouquinho menor, eu acho.
Porque quando vem aquela coisa assim, ai, caramba, enfim. Na realidade, nós temos medo em relação ao nosso corpo. A gente tem medo, né, de perder o corpo. Mas, na realidade, você tem que ter medo de perder a alma. Ou seja, no sentido que se você não faz nada para sua alma, se você não pratica a vida espiritual, você está perdendo a sua alma. Perdendo a alma no sentido que você está perdendo a oportunidade de nutrir a alma. A alma ela precisa ser nutrida, mas não com esse alimento que nós temos no mundo material, no plano material da matéria. E esse alimento não vai satisfazer a alma. Ou seja, por quê? Porque na realidade ela não consegue ingerir isso. É como, por exemplo, você tirar um peixe da água e tentar dar para ele batata frita. Você vai alimentar o peixe com batata frita, isso não acontece. Quando você tira o peixe da água, ele só quer saber de respirar. Porque ele está no outro ambiente, o ambiente dele é água. Então é mais ou menos isso. A alma ela tem outro ambiente, o ambiente da consciência, o ambiente espiritual. A alma Chetanans, né? Nityanitanas, Chetanan, Eko Bahunan, Jovidhati, Kaman. Ou seja, o verso fala que é isso, ou seja, que Krishna ele é a causa, ele é o eterno, e nós também somos eternos. Ele é a consciência suprema, e nós também somos consciência suprema. Só que nós somos nutridos por ele. Ele mantém a gente. Esse é o ponto, né? A gente fica muito preocupado em controlar as coisas, mas nós somos controlados por Cristo. Porque se o sol para de brilhar, se a lua para de brilhar, imagina o problema que nós vamos encontrar se o mar, por exemplo, não quer mais receber os rios. Já pensou? Greve do mar amanhã. Amanhã o mar entrou em greve. Porque a gente sabe, todos os rios vão para o mar. Então o mar falou assim, não quero, fechamos as comportas aqui, não queremos mais receber os rios. Que os rios se virem, que eles vão para outro lugar. Ninguém mandou ser doce. Quem mandou ser doce? Eu sou salgado, na verdade. O mar falou, não, vamos misturar a coisa. E aí o que acontece? Acontece uma catástrofe. Então as coisas acontecem. Então, na realidade, a gente acha que controla, mas quem está controlando tudo é Krishna mesmo, esse poder que ele tem de controlar tudo. Então, a gente gradualmente entender que a gente é alma. Isso não é fácil, não. Imagina, Krishna explica isso para Arjuna, fala, você é alma, você não morre, você não tem jeito de você cortar isso, ninguém vai matar você. É uma coisa assim incrível. Né? Você não tem que se identificar tanto com esses personagens aí que você está vivendo. Então, isso é uma coisa muito interessante de se pensar. Qual é a origem do sofrimento humano? Por que nós temos que sofrer? Isso é uma pergunta muito filosófica. Que que nem a Maya Jareta Patraya, Ihana Rijani, que mano Rita Roy. Foi o que Sanatana Goswami pergunta, Mahaprabhu. Quem sou eu? Por que eu estou sofrendo com essas misérias, com as kleshas? Klesha. A gente vê aí o nosso gatinho, chama klesha. Klesha significa miséria. Então, a adhyatmika, de bhautika, de daivika. São 3 tipos de misérias. As misérias causadas pela nossa mente e nosso corpo, as misérias causadas por outras entidades vivas e as misérias causadas pela ação da natureza. Então, e por que a gente sofre com isso? Porque, na realidade, essas misérias não vão deixar de existir, ainda que você esteja levitando, ainda que você consiga, sei lá, se autorrealizar, ainda que você consiga a iluminação, uma coisa assim, você vai sofrer com as misérias, não tem jeito. Ou seja, só que você vai tolerar isso. Ou seja, na realidade, um transcendentalista não é que ele não sofra a ação das misérias, é que ele tolera essas misérias. Na realidade, as misérias chegam nele. Por exemplo, você vê aí os nossos gurus, né, que são pessoas do mundo transcendental. Você vê que eles estão
ficando de barba branca, na verdade. Isso é uma miséria. Assim, ou seja, é como a miséria do corpo. O corpo envelhece. Então, o envelhecimento é uma miséria, é uma miséria. Mas com eles acontece também. Só que eles envelhecem com muita sabedoria. Eles envelhecem com espiritualidade, transcendência. Envelhecer para eles não tem nenhum problema. É até melhor, em certo sentido. Mas só que conosco é um pouco diferente. Ou seja, quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a sofrer mais. Porque você não faz mais aquilo que você queria fazer. Existem muitas e muitas é, é, prerrogativas, né, que vão justificar o sofrimento na velhice, a gente pode pensar assim. Mas, entretanto, o que nós pensamos é que o sofrimento ele é causado por quê? Qual a origem do sofrimento? E você vê, né? Krishna é a origem do sofrimento. Porque, na realidade, Krishna ele quis criar ele quis que você se manifestasse. Ele quis que você. E ele quis que o mundo material fosse manifesto também. Porque ele queria brincar. Isso é o Srishti Lila, a brincadeira de Krishna. Krishna quer brincar e por isso ele quer que você participe dessa brincadeira também. Ele não quer brincar sozinho. Assim, brincar sozinho não tem graça. Então ele quer que você esteja no mundo material para que você possa brincar. Ou seja, para que você possa. Para que você possa sofrer também. Ou seja, então, na realidade, a origem do sofrimento humano, se a gente for pensar assim, você pode falar, é Deus, tudo bem. Mas só que você vai botar a culpa em Deus, porque como as pessoas colocam, né? Acabam colocando a culpa em Deus com as tragédias, com, sei lá, tantas guerras, e aí uma pessoa pode começar a botar a culpa em Deus. Mas a culpa não é dele. Assim, ele não tem culpa nenhuma. Na verdade, ele só quis que tudo se manifestasse. E por isso existe o karma. Então, se a gente for analisar assim, na raiz do sofrimento, está a vidya, tá? A ignorância. Então, a ignorância seria a raiz do sofrimento, a vidya. Então, é devido à nossa ignorância que nós sofremos. E devido ao karma que nós estamos experimentando situações muito adversas, por quê? Porque nós tivemos a audácia de atuar de uma maneira independente. Então, por isso nós vamos sofrer nesse mundo material. O mundo material é um mundo reacionário. Né? Karma dieva de karaste, mafaleshu kadachanat, mat karma fala returbu, né? Mata ustangu, tu a karma. Ou seja, você tem o direito de realizar as suas atividades, mas você não tem o direito de querer o fruto para você. Isso depende de outra coisa, depende de uma energia superior, depende de Krishna na realidade. Depende de Antaryami, da super-alma, dessa Antaryami que está aí influenciando a sua vida. E ela está testemunhando. Então, a consciência interna, esse aspecto interno de Deus, que realmente experimenta, que olha, que testemunha, né, que é o testemunho divino que existe dentro de nós, ele está te dando os frutos dos seus desejos, das suas ações. Então, por isso a gente entende, se nós sofremos, porque, por exemplo, nós estarmos aqui, se nós estamos no mundo material, isso, tudo bem, isso não foi culpa nossa, assim, de certa maneira, porque é aí que eu expliquei. Você entende que você se manifestou de Deus, que você é parcela do Senhor Supremo. Então, se você faz parte de Krishna e você está aqui, então, de certa maneira, foi o desejo dele, de certa maneira. Mas você permanecer aqui, isso já é a sua culpa. É o seu karma. Ou seja, porque o karma é anadi, ou seja, sem começo.
A diva também é a Nádia, ela não tem começo. E essa manifestação de tudo que existe aqui, ou seja, de todo esse sofrimento que nós vivemos, é culpa da nossa ignorância. A gente realmente desconhece a nossa posição constitucional. Se você não conhece, você não entende que você é uma alma espiritual, de ver o Sarupa Roy, Krishna Nityanasa, Krishna Tatasta Shakti, Beda Beda Prakasha. Você é uma alma espiritual conectada eternamente com Krishna, entretanto agora, nesse estado condicionado, você é Tatasta. Tatasta significa margens, significa como nas margens da praia, algo assim. Então você tem uma atração pela matéria, pelo mundo material, assim como você tem uma atração pela água, que representa aí o mundo espiritual. Então, na realidade, a gente fica no meio, a gente está sendo atraído pelos dois. E esse é a origem do nosso sofrimento, a vida. É a gente esquecer realmente que a gente deveria só ser atraído por Krishna. Só Krishna é que me satisfaz, é só Deus que vai poder realmente satisfazer. Como se fala, Deus é amor. Isso é uma frase muito linda que eu acho. Deus é amor. E aí explica tudo, Deus é amor. E amor significa sacrifício, significa que você precisa trabalhar para satisfazer o objeto do seu amor. O objeto do seu amor tem que estar satisfeito com você. Por isso que fala, Deus é amor. Então você só vai experimentar felicidade, ou seja, você só vai experimentar satisfação e deixar de sofrer quando você entende que Deus, que Krishna tem que estar no centro da sua vida. Quando a gente entende isso, aí a felicidade em todos os âmbitos ela pode funcionar. Porque imagina se você pensa em dinheiro. Tá, o dinheiro é bom, o dinheiro não é ruim. Mas esse dinheiro que você só utiliza para gratificação dos sentidos, que você não utiliza para você avançar espiritualmente e para fazer que as outras pessoas avancem espiritualmente, é um dinheiro estranho, é uma coisa ruim. Imagina quando o Parikshit Maharaj ele vai lá e ele castiga Kali Maharaj, né? Porque Kali Maharaj estava maltratando uma vaca. E aí ele diz, e ele queria matá-lo, mas ele pede, Kali Maharaj se entrega, e agora tomou refúgio em Parikshit Maharaj. Então ele falou assim, então eu quero viver com você, né? Você me deu refúgio. Então ele falou, tudo bem, você pode viver comigo. Ele falou assim, mas você pode viver no meu reino, mas você não pode estar em todos os locais. Você só vai estar aonde houver matança de animais, né? Onde as pessoas estão comendo carne, matança de animais, onde houver também jogos de azar, onde houver sexo ilícito, prostituição, coisas assim, aonde houver intoxicação, aí você pode estar. Aí ele falou, peraí, então não vou estar em lugar nenhum. O reino de você é tão puro, né? Você é um governador, um rei santo. Aí ele falou, não. Aonde houver acúmulo de ouro, de dinheiro, você também pode estar. Aí, bom, aí você, ou seja, aí você vai estar. Então ele entendeu que poderia estar em muitos locais. Porque uma pessoa pode acumular muito dinheiro, e se ela acumula dinheiro, isso vai ser Kali Maharaj vai estar aí também. Então a gente entende que essa maneira de viver é completamente separado de Deus, que é a causa do nosso sofrimento. Porque tudo é relacionado ao que é essa ignorância, essa vida, esse desejo de fazer as coisas de forma independente. Isso é a causa raiz do nosso sofrimento, a vida, né? Essa ignorância. Então, por que sentimos prazer quando uma pessoa é punida, uma pessoa má, né? Quando ela, ao invés de sentir compaixão por ela? Uma boa pergunta. Vamos ver o que a gente vai falar agora.
Porque, na realidade, quando a gente entende que a alma, ela é, constitucionalmente, a alma, ela é pura, Saktidananda, ou seja, ela tem felicidade, ela tem conhecimento, ela tem eternidade, e nesse sentido, não existe uma alma ruim, ou seja, como a gente já falou antes, não existe diferença entre a alma da Madre Teresa de Calcutá e a alma de Rita. É a mesma, assim, em termos assim, de qualidade, é a mesma coisa. Só que a mente de Rita, a mente da Madre Teresa de Calcutá, a inteligência de um de outro, era diferente, bem diferente. Mas quando você pensa que em termos de alma, você vai pensar em perfeição, que existe algo perfeito dentro de você, que é a alma. A alma é perfeita. A alma, ela é, quando Krishna descreve a natureza da alma, o Bhagavad Gita, é incrível. Você vê que a alma ela é perfeita, a alma não vai acontecer nada com ela, a alma é assombrosa, Krishna fala. Quando ele começa a descrever as características da alma, Krishna vai falar, a alma é assombrosa. Não é que vai causar assombração, medo. É assombrosa de realmente causar espanto, de tanta beleza. Se diz que, e aí foi quem disse isso, foi a professora de Sócrates, né? Diotisa, sei lá como é o nome dela. Que ela falou, a alma está grávida da beleza. Imagina, que lindo, né? Onde ela tirou isso? Eu não sei. Mas isso é verdade mesmo, porque o que mais encanta é a beleza. A gente leu ontem, né? Que a beleza. Foi isso que a gente leu? Que a beleza é superior a tudo, né? A gente leu isso não? Ontem não foi. Então eu devo ter lido isso em algum lugar. Ou seja, que a beleza ela é superior a tudo. Então vai ser hoje, talvez. Pode ser. Então, ou seja, que o coração ele é superior, ou seja, que a beleza, a consciência é superior à inteligência, que é superior à mente, que é superior aos sentidos, que é superior aos objetos sentidos. Então a gente vê que quando nós pensamos em termos de alma, nós pensamos em algo que é eterno, que é bem-aventurado, feliz eternamente, que tem todo conhecimento. Então, se você analisa, nós deveríamos sentir compaixão por essas pessoas que estão sendo, que foram condenadas, sei lá, que estão, né? Essa era a pergunta, né? Pessoas que foram condenadas, na verdade, pessoas que têm que sofrer porque cometeram uma atividade ruim. Nós deveríamos sentir compaixão por eles, na verdade. A gente não deveria estar torcendo, olha lá, o cara. Porque na realidade é mais ou menos isso. Porque o que nós queremos é o quê? É que seja feita a justiça, não é verdade? Como se diz, né? Bandido bom é bandido morto, né? Bandido ruim, bandido. Como é que é? Bandido ruim, bandido. Não, Não, bandido bom não. é bandido Bandido bom é bandido morto. É uma coisa assim que eles falam, né? Ou seja, mas porque você não é bandido, né? Na verdade. É uma coisa assim também. Tem esse lado. Você fala assim, não, mas o que você vai fazer? Não estou falando que a gente tem que combater a violência. Claro, a gente precisa, né? Por isso tem a justiça, tem a polícia, tem tudo isso. Mas veja bem, quando a coisa acontece mesmo e a pessoa precisa, vamos supor que a pessoa seja condenada à morte, né? O Brasil não tem pena de morte, exceto no período de guerra. Quando tem guerra, tem pena de morte. Mas se não tem guerra, o Brasil não tem pena de morte. Mas acontece, por exemplo, uma pessoa, ela morreu. Por exemplo, ela foi condenada à morte, perdão, porque ela cometeu uma atividade muito, sei lá, ruim. E aí chegaram à conclusão que ela tem que morrer. E ela vai lá e ela vai morrer. Agora, a pergunta é, será que não houve nenhum erro na justiça que condenou as pessoas inocentes à morte? Aí você pensa, uau, será que é justo que pena de morte? Mas não sei, eu não quero entrar nesse detalhe, porque realmente é difícil você analisar tudo isso. Por exemplo, quando você pensa nos tempos védicos, havia pena de morte. O rei podia condenar uma pessoa à morte, mas era uma decisão do rei. E a gente entendia que os reis também eles eram pessoas santas.
Em alguns casos, eles condenavam as pessoas à morte. Por quê? Porque, por exemplo, se uma pessoa matasse alguém, eles iam lá e condenavam essa pessoa à morte. E a pessoa morria e, e a explicação era que seria melhor para essa pessoa morrer, ser enforcada, né? Ser enforcada, no caso ela era enforcada, porque ela não ia ter que pagar o karma na outra vida. Seria melhor ela pagar o karma já, de forma imediata. É uma coisa assim, é incrível, né? Tudo bem. Mas, por exemplo, por que a gente fica feliz quando a gente vê que uma pessoa vai sofrer as consequências por aquilo que ela fez de errado? Por que a gente fica feliz? Porque eu acho que é um sentido de justiça. A gente quer justiça, na verdade. Você quer justiça. Justiça social, justiça, sei lá, você quer justiça. A justiça que seja feita a justiça. Que a pessoa possa. Mas só que isso eu acho que é uma mentalidade muito, eu não diria mundana, mas humana. Humana, na verdade. Porque, porque a justiça é coisa dos homens, a misericórdia é coisa de Deus. Existe essa frase? Não sei, bota no filosofando aí. É uma coisa assim. A justiça é uma coisa que é divina, a justiça. Deve existir, alguém deve falar assim. Porque a justiça, ela é divina mesmo. Perdão, a misericórdia é divina, a misericórdia. Porque somente um ser que ama, um ser que é a fonte do amor, pode dar a misericórdia. Porque a gente quer a justiça, por isso que a gente fica feliz. Sei lá, e geralmente as pessoas, antigamente era assim, as pessoas eram enforcadas em praça pública, não é verdade? A pessoa ia lá e todo mundo ficava olhando. Assim, vamos lá, domingo, vamos ver a pessoa ser enforcada. É uma coisa assim, um programa da família, né? Então todo mundo vai olhar a pessoa ser enforcada. Imagina. Hoje é um pouquinho diferente. Mas existe esse desejo de justiça. Porque, por exemplo, se você faz algo errado, que você pague. Você tá certo que você seja punido, não é verdade? E eu fico feliz que você é punido. Por quê? Porque eu quero que a justiça seja feita. Mas só que o perdão é uma coisa, né, superior. Agora eu entendo que tem pessoas que talvez elas precisam, para o bem assim, de uma sociedade, elas precisam até, sei lá, serem mortas, uma coisa assim. Eu até posso concordar com isso. Não estou falando que concordo, mas posso concordar com isso. Por quê? Porque realmente, como é que você deixar uma pessoa assim que sai fazendo tantas coisas erradas assim, né? Solto, talvez até sei lá, a própria prisão não possa contê-lo, não sei. Ele fez uma coisa tão ruim que possa ser, que seja castigado, que seja morto, tudo bem. A gente entende isso. Só que realmente isso não é uma coisa divina. Hum? Ou seja, porque o próprio karma, é uma energia divina, ou seja, ele faz parte de uma energia divina, a gente entende isso. O karma faz parte da energia divina de Krishna. Só que o karma, ele está trabalhando assim, para Maia, se você analisa, né? E Maia trabalha para Krishna. Ou seja, a gente pode pensar uma coisa assim, estamos simplificando muitas coisas, mas é mais ou menos isso. Por quê? Porque Krishna, ele está ali e ele não pode, ele pessoalmente, ficar punindo as pessoas, como a gente acha que é assim, que Deus está castigando, punindo. Não. Krishna, ele tá lá brincando, ele tá com as golpes, ele tá fazendo tantas coisas, mas ele não tá aí punindo ninguém, não, Krishna não tá castigando, fazendo justiça. Porque ele tá esperando o dia que essa alma que foi punida aí vai vir para ele. Essa ideia de Krishna. Então eu acho que isso é uma coisa mais humana, assim, no sentido de seres que estão condicionados e quererem que a justiça seja feita. Ou seja, que a justiça seja feita. E é por isso que a gente fica feliz quando alguém vai ser condenado, porque, na verdade, é uma coisa também que faz parte, eu acho que, da nossa natureza, né? Presenciar esse ajuste de contas.
né? Só que a gente não quer ser julgado pelo plano da justiça, não é verdade? Porque senão a gente não tem esperança. Esse é o nosso pensamento. Se eu for ser julgado pelas coisas boas e ruins que eu fiz, eu estou perdido. Não é assim? Então por isso você vai bater na porta da misericórdia. Porque a misericórdia, quando você bate na porta da misericórdia, a misericórdia não vai ficar olhando se você merece ou não merece. A misericórdia vem. Esse é o ponto da misericórdia. E a justiça não. A justiça você fica... vão ficar te analisando se você merece ou não. Por exemplo, você merece ou não estar nos planetas celestiais? Isso é merecimento, é justiça. Você merece ou não estar em Vaikunta? Também significa que isso de certa forma, merecimento, é pela justiça que você vai lá. Agora, em Goloka Vrindavana já é um pouquinho diferente. Por mais que você mereça, é só se Krishna quiser mesmo. É só se ele quiser te dar misericórdia. Porque ninguém entra em Goloka Vrindavana sem a misericórdia de Krishna. Então Cristo tem que te dar misericórdia. Então eu acho que esse desejo de querer fazer as pessoas de ficar feliz assim, quando uma pessoa é punida, de ficar né, assim como exultante quando uma pessoa é punida, de que a pessoa pague, né? Isso é justiça, é justiça humana. Mas é aquilo também que disse Gandhi, eu gostei muito, ele falou assim, olho por olho, dente por dente, todo mundo vai acabar cego e banguelo. Isso é mais ou menos, foi mais ou menos o que ele falou. Então, e como também aí disse Jesus Cristo, ele falou assim, aqui, quando lá com Madalena, não sei se era Madalena, uma prostituta lá que ia ser apedrejada, prostituta não, adúltera, ela cometeu um adultério, e ela ia ser morta em praça pública, todo mundo ia jogar pedra nela, porque ela cometeu adultério. Então todo mundo com a pedra assim, ele falou assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí todo mundo jogando a pedra fora. Claro, porque realmente é uma coisa assim, né? Então, claro, acho que aí tem a justiça dos homens, a gente tem as coisas que devem ser feitas de acordo com a lei dos homens, entretanto, existe aí a misericórdia divina. Então, a gente deveria, se a gente tivesse mais realização espiritual, eu acho que a gente não ficaria feliz com o sofrimento dessas pessoas que estão sendo condenadas, até justamente, né? A gente teria uma compaixão por elas, porque realmente a gente deveria desenvolver um sentimento no nosso coração, assim, de entender que essa pessoa é uma alma espiritual e que ela está conectada com Cristo e agora, sendo condicionada, ela está sofrendo as reações do seu karma e talvez seja bom para ela até, você pode pensar, é bom para ela, porque ela vai, né, vai pagar o karma, depois ela vai continuar, a gente se entende isso. Só que esse sentimento, né, de ficar feliz com a desgraça dos outros, assim, de certa maneira, assim, ou seja, com ajuste de contas, né, essas pessoas estão aí, esse acerto aí, é um sentimento, eu acho, mais humano, assim, muito humano, muito mundano do que... e a gente tem que se tornar mais divino. Então, ou seja, quando você realmente entender que o Vaishnava ele sofre pelo sofrimento dos demais. Então, Paraduka do que está sofrendo porque as pessoas estão sofrendo. E isso é um sofrimento muito grande nesse caso que você está dizendo. O apego à prática pode levar ao enredamento em Maya? Depende. Depende da sua prática. Depende de como você está praticando. Porque se você estiver praticando de maneira independente, isso pode levar a um enredamento. Você pode estar sendo enganado pela sua própria prática. Porque quando nós praticamos com o Vaishnava, sob o refúgio de um Vaishnava. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que praticam, mas elas praticam de maneira independente, elas deixam o orgulho crescer, e se isso pode ser um grande problema. Então a prática, por exemplo, a prática em si, o apego à prática, você começa a praticar, você começa, por exemplo, a ser apegado a muitas regras e regulações, você se apega tanto a regras e regulações que você esquece a própria essência da prática, que é
Smarta vyasta tatam Vishnu, Vishmarta vyanajatu chati, sarve vidi nishedasyu etaeva kinkaraha. Então, o verso fala a essência de tudo, a essência de todas as escrituras, ou seja, a essência de tudo, é que você precisa sempre se lembrar, a essência das regras, regulações, ele fala isso, né? Das escrituras, é que você tem sempre que se lembrar de Krishna e nunca se esquecer dele. E às vezes as suas práticas podem fazer você estar se esquecendo de Krishna. Imagina. Por quê? Porque a gente acaba, em algum momento, a gente acaba relativizando as coisas. E você, por exemplo, acaba, de repente, passando por cima dos demais, devido ao teu desejo de prática. Às vezes o seu desejo de prática faz você esquecer que as pessoas, que todos somos partes fragmentárias de Krishna, ou seja, que Krishna está no coração de todos. Então, ou seja, esse excesso, nós podemos pecar pelo excesso, que mais ou menos parece que é isso que você pergunta. O pecar por excesso, pecar por excesso, não sei. Você se apega demais às práticas e você pode ir para a Maia, pode. Agora, claro, a gente deveria se apegar às práticas? Deveria. Não estou falando que não deveria, é claro. A gente está falando isso todo dia. Você tem que estar apegado ao canto santo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você está muito apegado ao Gayatri, ao canto do Gayatri. E a gente sabe que o Gayatri, ele é um mantra que ele tem certas regulações diferentes do Mahamantra, né? Então, Gayatri, você, por exemplo, não pode ficar falando no meio do Gayatri, né? Você não pode... tem várias regras, regulações que você não pode fazer no Gayatri, né? Tem que sentar direcionado a voltado a uma direção, coisas assim, uma asana, enfim. Mas se você está cantando Gayatri, e você, por exemplo, você não pode... você está cantando Gayatri e você, de repente, interrompeu o seu Gayatri. Interrompeu. Eu quero ver aqui o celular, alguma coisa aqui. No celular. Não pode fazer isso. O Gayatri tem que começar a terminar. É um Shmara, né? Um mantra de Shmara, numa meditação, que existe uma regulação. Mas, por exemplo, você está cantando Gayatri. Então você tem um apego a essa prática e apego a essa regra que eu estou falando, que você não deve interromper o seu Gayatri, não é verdade? Mas a pergunta é, você está cantando Gayatri, de repente o Guru te chama, o que você vai fazer? Se o Guru te chama, você tem que interromper o Gayatri. Mas se você é tão apegado a isso que você não interrompe, né? Sei lá, peraí, como assim você não... E aí, sei lá, você não desenvolveu essa determinação, né, de interromper o Gayatri lá e ver o que o Guru quer, então isso vai levar uma ofensa que pode te colocar em maia. Sei lá, eu tô só dando um exemplo assim. Uma vez, por exemplo, foi quem? Eu não sei quem foi, mas Bhaktivedanta Goswami Maharaj, ele estava ali e tinha um devoto com ele, uma coisa assim. E tinha um outro Vaishnava também, que era o Guru. E aí o devoto estava cantando japa, né? Tava cantando japa. E aí ele foi entregar algo pro Guru, pro Vaishnava, não me lembro muito bem. E ele entregou com a mão esquerda. Isso é uma falta de etiqueta, você entregar algo com a mão esquerda. Você tem que entregar sempre com a mão direita. Você não pode entregar algo com a mão esquerda. Isso você vê até... Isso é uma coisa que você vê até entre os vendedores lá na Índia. Lá. Acho que foi ano passado, não sei. A gente estava lá e de repente o devoto aí do nosso grupo, ele pegou acho que foi o Lakshmi, o dinheiro que ele ia pagar, não sei o que, e entregou com a mão esquerda. O vendedor falou, não. É com a mão direita. Tipo assim, imagina, você tá neles, né? Ele falou assim, não, tem que ser com a mão direita e não com a mão esquerda.
Porque a mão esquerda é considerada inauspiciosa. Então, imagina, até um vendedor de rua, o cara tá, nem sei o que tá vendendo panela, eu não sei o que era, não lembro muito bem. Ele corrigiu um brahmachari, um devoto lá, imagina, porque não é muito a nossa cultura. A mão esquerda, a mão direita, né? Pra gente não tem tanta essa, mas para eles tem uma importância muito grande. Então Bhakti Goswami Maharaj, ele falou, não, 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 você larga a japa, deixa a japa de lado e entrega com a mão direita. Entende? Então realmente, a Tyahara para essa chapa de Jalpo, Nemagraha, né? Nyamagraha. Aí o verso fala o quê? O apego excessivo às regras pode te tirar do jogo também. Isso vai te prejudicar muito quando você é muito apegado. Quando você não consegue. A gente viu, por exemplo, é o caso de Indradyumna, né? Indradyumna, parece, que ele. Acho que foi Indradyumna mesmo. Que ele estava lá fazendo a meditação, né, sua meditação, e de repente entra Agastya Rishi, né, do seu ashram. E ele percebeu que o Sadhu entrou, mas ele continuou, fingiu que não estava, né? Que não era, que não tinha chegado, assim, falou, não, vou terminar minha meditação, depois eu. E a Agastya Rishi percebeu isso e ficou muito bravo, falou, você está tão orgulhoso da sua posição, né? Que você vai ter que nascer como um elefante muito grande, muito orgulhoso, cheio de elefantas. E ele nasceu como Gajendra. Então tem casos assim que realmente você precisa. Por exemplo, o apego excessivo de Durvasa Muni, Durvasa Muni, né? Ele entrou no ashram de Ambarish Maharaj. E quando ele entra no ashram de Ambarish Maharaj, ele vai lá com seus discípulos, ele vai tomar o seu banho para cantar o Gayatri, e Ambarish Maharaj estava fazendo Ekadashi. E quando ele chegou, no momento que ele chegou, tinha um horário, né? Um horário para quebrar o Ekadashi, e ele ficou assim, nossa, se eu quebro antes dele, né? O que eu faço? Ele estava assim meio confuso, né? Ele não queria, porque a etiqueta o visitante coma primeiro que o anfitrião, né? E ele ficou assim, aí os brahmas falaram, não, vem cá, tem um jeito, pega a grama kusha, né? Pega a água, bota no Panchapatra aqui, na água sagrada aqui, sei lá, e joga na boca assim. Você quebrou ou não quebrou? Aí não tem problema. Era a solução que eles deram, né? Porque tem um tempo, né, para você romper o jejum. Aí ele fez isso. Quando fez isso, Ambarish Maharaj, Durvasa Muni percebeu, falou, saiu com raiva, como é isso? Como você come primeiro do que mim? Como é isso? Você não respeita as regras? Aí começou assim. E de repente pegou um cabelo assim, saiu, um demônio, assim, uma coisa horrível. Krita era o demônio. Krita. Um demônio assim, horrível, para matar Ambarish Maharaj. Mas aí, nesse momento, a Sudarshana Chakras foi lá e cortou a cabeça do demônio, começou a correr atrás de Durvasa Muni. E nesse momento, o que Ambarish Maharaj está fazendo? Ele está assim, olha, ele fala assim, Krishna, por favor, eu cometi uma ofensa em relação a um devoto, né? Quando na realidade Krita foi matar Ambarish Maharaj, Ambarish Maharaj estava assim, pedindo perdão a Krita, falando, eu cometi uma ofensa, eu comi antes, eu quebrei o jejum antes, né? Ele não deveria ter tomado nesse pouquinho de água que eu tomei. E aí ele estava pensando em Krishna. E Vasa Muni, quando saiu correndo da Sudarshana Chakra, correndo, ele não pensou em nenhum momento em Krishna. Ele só correndo, foi pedir refúgio a Brahma, foi pedir refúgio a Shiva, a Vishnu, até que Vishnu falou, não tem jeito, tem que ir lá, tem que e pedir perdão para Ambarish Maharaj. Então a gente vê aqui como o apego excessivo, né, a prática pode ser que seja problema também. Não estou dizendo que não seja. Claro, a gente tem que se apegar à nossa prática, isso é normal. Mas talvez isso te leve a Maia também. Talvez te leve a cometer uma ofensa. Geralmente assim, você ficar muito orgulhoso das suas práticas, você não querer flexibilizar a coisa. Outra coisa também. Você é muito assim, que você pratica e tipo assim. Mas, por exemplo, sei lá.
um acharya que ele é um praticante, né? Porque ele está praticando, de repente ele está cantando um número determinado de voz de japa, assim, tem um gaita e tal, mas de repente a pregação leva ele a ter que flexibilizar algumas coisas, né? Às vezes até diminuir o número de voltas de japa, por exemplo, vamos passar a Bhakti de Bibhuti Bodhanga Chamaraj, você vê ele cantando um gaita de 3 horas, né? Mais ou menos, né? Incrível essa absorção que ele tem. Mas ele geralmente não canta 64 voltas, assim. Geralmente não. Porque ele tem muitas. Ele é muito pela compaixão dele, ele tem que ajudar as pessoas. Ele tem que falar o Harikata, tem que dar 2, 3 aulas por dia e ajudar as pessoas a conversar. Se a pessoa ele chega aqui, aí ele fala assim: olha, vocês querem falar comigo? Não. Eu tenho que cantar. Não vai dar tempo. Eu vim aqui. Ele vem em Vrindavan e não dá tempo para conversar com ninguém, já pensou? Por quê? Porque ele tem que muito apegado à prática dele. Você vê que ele é apegado à prática, você vê que ele é apegado nessas 3 horas de gaita, já diz tudo. Mas na japa, talvez ele flexibilizou um pouco para poder atender as pessoas, senão não ia dar. Ué. Então você vê que é uma coisa assim muito relativa, eu acho. Mas eu acho que a falta de flexibilidade da nossa prática pode botar a gente em maia também. Não é que você tem que ficar. É assim, por algo você pode, de repente, né, flexibilizar um pouco a sua prática para uma ação superior, ou seja, para uma coisa superior. Eu penso nisso, né? E eu acho que é por aí. É por aí que a gente vai entender que o apego à prática pode dar ruim, como o pessoal diz. Pode dar problema. Então, o que é o período Chaturmasa? Chatur, 4. Másya significa meses, então são 4 meses. 4 meses que você vai atuar de um pouquinho diferente do que você atuava nos meses normais. Tradicionalmente, os 4 meses de Chaturmasa coincidia com o período de monção. Muita chuva. É como outra estação na Índia, né? Diz que na Índia são 6 estações, nós somos 4, eles têm 6. E uma delas é essa monção, ou seja, chove muito. Agora já não chove tanto, mas chovia muito. Bom, então como está chovendo muito, os sadhus eles não conseguiam caminhar muito, assim, chovendo. Então eles paravam, então eles escolhiam um local e ficavam. Por exemplo, o Chaitanya Mahaprabhu passou, a gente viu no Chaitanya Charitamrita, período de Chaturmasa, 4 meses com Venkatabhata do sul da Índia, lá, né? Que Venkatabhata era um pujari principal do templo de Rangadi, então ele passou lá 4 meses, né, convivendo com ele e praticando, claro. Ele passou também 4 meses com um brahmana do sul da Índia também, um momento lá que esse brahmana que era meio letrado, ele não conseguia ler o Bhagavad Gita de uma maneira, né, correta, e Mahaprabhu ficou muito feliz com ele, porque ele tinha o verdadeiro entendimento do que é o Bhagavad Gita, né, porque ele ficava chorando, né, e Mahaprabhu perguntou para ele, você está chorando por quê? Porque você pronuncia os versos, as pessoas estão rindo de você, que estão tanto... Ele ficava lá, né, Aham Sarvasya Prabhavu, está pronunciando errado, né, assim, uma coisa assim. E aí ele falou, não, eu não estou chorando por isso, não, estou chorando porque eu vejo que isso foi feito pra gente. Quando eu vejo Krishna, quando eu vejo que Krishna está levando Arjuna, né, está sendo o quadrigário de Arjuna, isso me emociona muito. E Mahaprabhu, nossa, vem cá, você entendeu o significado do Bhagavad Gita? Premiado, vou participar, vou ficar 4 meses com você no Chaturmasa, imagina. Chaturmasa. Então Chaturmasa é esse período que se para. Claro, também esse explica o quê? Que Vishnu ele dorme. É a cochiladinha de Vishnu, assim. É um período que ele está dormindo, então ele deita lá, então ele deita numa cama de espinafre, assim se explica. Espinafre é celestial, não é um espinafre qualquer da horta aqui, não é. É um espinafre que só tem lá. Então aí ele deita e... Então esse é o período que ele está deitado ali, também
Aí se explica que quando ele está dormindo, é um período muito curto, né? São os 4 meses, e quando ele se vira, ou seja, tem um momento que ele se vira, então são no meio, né, 2 meses, assim, na metade, é que marca a metade de Chaturmasa. Aí, por exemplo, quem está fazendo o voto de Chaturmasa pode fazer a barba, né, cortar o cabelo, enfim. E aí ele continua dormindo do outro lado mais um pouquinho, mais 2 meses, assim, pra gente, né, do nosso tempo, né, mas só uma cochiladinha. E aí, como ele dorme nessa cama de espinafre, a gente não vai comer espinafres, nem alfaces, nem folhas, coisas folhosas, assim, folhosas. Chá pode? Chá pode, assim, pode, chá não tem problema. São coisas assim que lembram, né, assim, essas folhas verdes, né, tempero, sei lá, tempero curry, não sei, coisa assim que também pode. Se você faz, não precisa ser tão estrito assim. Eu estou falando assim a maneira mais prática de fazer chaturmas. Mas é um período assim que aí o outro mês já não toma, você não toma iogurte, né? E tem outro mês que você já não vai tomar leite. E outro mês você não vai. E outro mês que é o mais importante, que é o último mês, que é Kartika Vrata, que pra gente o Chaturmasi, pra gente tem importância, tem, a gente respeita, mas Kartika Vrata é o nosso mês, é um mês que você fala, chegou, é agora que chegando e eu vou estar aí praticando mais. É um mês que qualquer atividade que você pratica em Kartika Vrata, ela vai, pum, ao extremo. Urdhya Vrata é uma coisa assim poderosa demais. Qualquer coisa que você faça, você consegue. Por exemplo, tem esse exemplo que dá do ratinho em Kartika Vrata, né? O ratinho, o Pujari oferecia a mexinha, né? Mexinha, e a mexinha começava e o ratinho ia lá e comia a mexinha de ghee, né? O ratinho fazia isso. Até que um dia ele foi pegar a mexinha não tinha apagado de tudo, ele pegou a mexinha e começou a queimar ele começou a se desesperar, né, porque começou a queimar. Então esse desespero dele foi uma oferenda à deidade, como se estivesse oferecendo uma mexinha para a deidade. Então depois ele nasce né, tem um nascimento muito incrível, ou seja, isso deu um mérito para o ratinho, imagina. Incrível, né? Então você vê que qualquer atividade, qualquer coisa que você faça em Chaturmasa é muito poderosa. Em Kartika Vrata é muito poderoso. Em Chaturmasa também, você pode fazer um voto de Chaturmasa, você pode, sei lá, como o próprio Ocidenta fez, né, cantava 192 votos de japa, comia só rabishna, que é um arroz com um pouquinho de vegetal, sem sal, sem nenhuma especiaria, e comia no chão, como uma vaca, ou seja, sem colocar as mãos, né, sem olhar para cima. Quando olhava para cima, deixava de comer. Muitos guianes e yogis fazem assim, Chaturmasa. Ou seja, os 4 meses eles fazem isso. Uma vez só ao dia eles comem. E comem dessa maneira, né? Sem colocar as mãos e... Mas a gente não precisa fazer isso. O próprio Bhaktisiddhanta ele fez, mas ele fez também o quê? Para provar que os Bhaktas, quem faz Bhakti Yoga não é molenga, não. Faz coisas poderosas também. Ele queria provar isso também para as pessoas. Não dizem que ele... Porque os Gaudiyas Vaishnavas, eles estavam assim, com uma má fama tremenda no momento. Assim, tá todo mundo falando mal deles. E ele, Bhaktivinoda Thakur, como trouxe o ponto escritural que faltava, né? Assim, não faltava, né? Que realmente ele trouxe conceitos assim muito modernos para a época, né? Ou seja, ajustes filosóficos, sei lá, como contribuições filosóficas, é melhor dizendo assim, que o Acharya, como o Acharya ele deu, e como ele estava, de certa maneira, instituindo aí o Daiva Varnashma, assim, como rejeitando esse conceito do Varnashma, do Asura Varnashma, ou seja, que você nasce numa determinada casta, num determinado Varna, e você já tem essas qualidades do Varna. Então ele estava, né, fazendo isso. E quem colocou tudo isso em prática foi o próprio Bhaktisiddhanta, né? E aí fazer Chaturmasa para ele foi uma prática assim, muito poderosa também, de mostrar para as pessoas que um Bhakta pode fazer austeridades também, uma coisa assim. Então o Chaturmasa para a gente respeita esse período especial, que a gente vai, de repente, se uma pessoa
pode fazer algum voto no Chaturmasya? Pode fazer, não tem problema. Você pode pegar esses meses e se determinar mais em alguns aspectos, é auspicioso também. Só que Kartika Vrata é o mais... Você tem que fazer Kartika Vrata, assim, é Kartika Vrata. Você pode até não fazer os 3 meses de Chaturmasya, assim, no sentido de não fazer nenhuma austeridade, nada assim muito, né, poderoso no Chaturmasya, mas se você faz em Kartika Vrata, não tem problema, porque aí representa o sentimento de Srimati Radharani, o sentimento de dor dela. Ela está sofrendo muito, Radharani. Então você vai ser muito solidário a esse sentimento de dor de Radharani. Então qualquer coisa que você faça, Radharani vai gostar muito. É difícil servir Radharani. E em Kartika Vrata é o momento que você vai servir Srimati Radharani. Assim, a possibilidade de ser Srimati Radharani. Então por isso o Chaturmasya, a importância do Chaturmasya para a gente é Kartika Vrata, que é o último mês. Esse Vrata que termina. Kartika. Você vai cortar barba e cabelos, regras, né? Bom, no Chaturmasya você pode cortar cabelos, barba, no meio do Chaturmasya. Como eu falei, tem um Ekadashi, né? Ou quem faz, porque o Chaturmasya pode fazer ou por Ekadashi ou pela lua. Então quando chega a lua cheia, né? A lua cheia. Ou num determinado mês, no meio do Chaturmasya, ou no Ekadashi determinado. No Ekadashi, quem está fazendo por Ekadashi, depois do Ekadashi do Dwadashi, já corta o cabelo, aí no meio do Chaturmasya. Pode fazer isso? Pode. Se você não quiser, não corta, pode ficar também os 4 meses, cabeludão, barbão. Não tem problema. E no final também aí se cortaria. No Chaturmasya é assim. Agora, num plano geral, você vai cortar o cabelo e a barba sempre em Purnima, na lua cheia, em Purnima, que é a nossa tradição. Em Purnima você faria a barba e cortaria o cabelo. É assim que funciona. Esse é um detalhe. Isso não é uma coisa assim que você vai tá quebrando uma regra que é um detalhe que se você quiser seguir, você pode seguir. O Swami Maharaj Prabhupada, ele não seguiu isso, né? Ou seja, tanto é que na isso que a gente vê, a missão que ele criou, né? É que os devotos, uma vez por semana, né? Já raspam a cabeça, né? É uma coisa assim. Mas também era um contexto diferente, a gente entende, porque eles eram, os discípulos de Swami Maharaj Prabhupada tinham cabelões, né? Eram todos barbudos, né? Porque eram hippies, né? Esse era o público do Swami Maharaj Prabhupada, e ele deu essa instrução que ele tinha medo, pavor que eles pudessem retornar a essa vida de hippie. Né? Não sei, eu imagino isso, então por isso que ele fez essa... E ele mesmo, você via sempre o Swami Maharaj Prabhupada barbeado, né? Cabeça raspada, era assim. Bom, normalmente era assim. Agora, tradicionalmente, você vai ver que é uma vez ao mês, em Purnima. Então, em Purnima, você vai lá e vai cortar o cabelo, fazer a barba, cortar as unhas também. Agora, por que todas essas coisas, né? Porque, por exemplo, coisas que são difíceis, né? E o Chaturmasya, ele tem, comer no chão, essa é a regra, né? Você come no chão, se você levanta a cabeça, você não come mais, come uma vez ao dia só, e é um período longo, 4 meses, imagina. Que você comer no chão, com as mãos para trás, assim, comer, né? Tenta fazer. Eu te propondo, tenta fazer isso para ver. Então, como é uma coisa assim, e se você levantou a cabeça, para de comer. Não é tão fácil, né? E claro, e para que isso? Para que essa realmente... E os cabelos, por exemplo, você não cortar o cabelo significa um incômodo a mais para você. Você vê que os sadhus, né, assim, eles são cabeludos, né? Quem faz austeridade tem um cabelo... Né? Inclusive, por exemplo, quando você entra na fase de vanaprastha, você é casado, é grihasta, né? Você é casado, e aí quando você é casado, você tem a permissão de desfrutar, né? Fazer atividade sexual, você tem uma casa, ter comida, enfim, você dá essa permissão no ashrama de grihasta. Quando você sai do ashrama de grihasta, você vai para a vanaprastha, que é outra fase, uma fase da vida,
Aí você pode ir, inclusive, com a sua mulher junto, vocês vão para. Aí vai para a floresta, os dois vão para a floresta, sei lá, para um templo, onde seja. E aí, você vê no Bhagavata, né? Sétimo canto, né? Para lá da Maharaj, ele vai falar. Ele está explicando isso. E aí, o que acontece? Aí você vai ter que deixar o cabelo crescer, vai ficar emaranhado o cabelo, você não vai pentear o cabelo, aqueles dreads, sabe? Assim é. Isso é como austeridade. Então você não tem cuidados com o cabelo, não tá passando shampoo no cabelo, nada disso. Você deixa crescer lá e aquilo vai dar o cabelo grande, né? Aquele incômodo, é incômodo para você tolerar isso. Isso é um processo de renúncia. Claro, a nossa renúncia é um pouquinho diferente. Inclusive, nós somos conhecidos como os sábios sei lá, de cabeça raspada. Foi o que Sanatana Goswami, que é como nosso arquiteto, como arquiteto da nossa Sampradaya, ou seja, ele, depois de Mahaprabhu, foi ele que escreveu os livros, escreveu os locais sagrados, ou seja, era a eminência na Sanatana Goswami. E ele raspava a cabeça uma vez ao dia, perdão, uma vez ao mês ele raspava a cabeça, uma vez ao mês. Então tinha um período que ele estava assim de cabeça raspada mesmo, e ele foi considerado, ele até tem um nome, esqueci o nome que ele tem, que é como tipo um apelido que ele tem, é que ele era conhecido como sábio de cabeça raspada. Porque geralmente os sábios eles não raspavam a cabeça. E as unhas, imagina você ficar, por exemplo, esse período 4 meses sem cortar a unha. Imagina a unha, vai daí. Nossa, é uma coisa assim que dá agonia, né? Você vê a unha, por mais que você limpe, por mais. É uma coisa assim que, né? Ai. Assim, é pra te dar agonia mesmo, entende? Ou seja, te dá agonia quando você olha a sua unha, você vai fazer carinho na sua esposa com a unha. Não, é uma coisa assim, como estranho, né? Uma coisa que. E essa é a ideia, a austeridade, não cuidar do corpo. Então você não vai ficar lá cortando a unha, fazendo o cabelo, fazendo a barba. Você vai dormir no chão, não é verdade? É isso, não vai usar travesseiro. Então são coisas assim do ashram de renúncia. Renúncia. Precisa ser assim? Não, o Bhakti não precisa ser assim. Você vê Pundarika Vidyanidhi, imagina, que é um exemplo clássico. Estava lá na sua cama confortável, né? Recebendo massagem, perfumes, né? Cabelo todo perfumado. Pundarika Vidyanidhi é outra coisa. Claro, ele exagerou um pouquinho também, né? Ele fumava um narguilé lá, um charuto, não sei o quê. Você vai, peraí. Mas, então tem, por exemplo, quando a gente analisa que o Bhakti não dá para você conceitualizar o Bhakti. O Bhakti ele precisa de renúncia? Ele precisa de renúncia, mas é pouco, não é muita não. Não é muita não. É como um pouquinho só. Né? Por quê? Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janati Ashu Vairagya Genacha Haitukaha. O verso fala. É que você tá te mostrando o que é o Bhakti. Que a prática do Bhakti ela vai gerar tanto a renúncia quanto o conhecimento. Então você não precisa de conhecimento e renúncia para o Bhakti. Você não precisa disso. O Bhakti vai gerar isso. Ele é tão poderoso que ele gera isso. Então, a gente não tem que se preocupar tanto com essas práticas assim, de muito austeras. Agora, no início da prática do Bhakti, tanto o conhecimento quanto a renúncia ajudam um pouco. Então, se dá esse exemplo, que eu gostei muito, é o quê? É quando o carro não está pegando, você bate na chave, não pega, é que a bateria riou. Então, aí chegam 2 pessoas para empurrar o carro. E quando tirou o carro da inércia, na verdade, e o carro pegou no tranco, né? Pum, aí o carro saiu, aí você despede dessas 2 pessoas, na verdade. Você fala, você não vai. Isso é o quê? E ninguém, quando o carro pegou, vai querer lá, muito obrigado, aí o carro morre de novo. Ninguém quer isso, todo mundo já sabe. Você empurrou o carro foi. E aí, quando pegou, tchau, essas 2 pessoas você não vai ver mais. É mais ou menos isso, o Bhakti.
O Guiana e o Vairagya, eles te ajudam no início, você precisa ter um conhecimento, Sambandha Guiana, você precisa entender quem é você, que você é uma alma, que você tem conexão com Cristo, que você está no Devidama, no mundo material, e existem as misérias, né, as kleshas, enfim, você entende mais ou menos isso, né? Você entende tudo isso, e você dá um passo atrás em relação ao mundo também. Você olha o mundo, você fala, não, esse mundo não é para mim, esse negócio tá dando errado, não vai dar certo, tchau, tal. E, e, e essa é a renúncia que você precisa. Você fala, não, e tá bom, aí você continua praticando. Agora, outros processos, como o Guiana, por exemplo, Guiana, Ashtanga, esses processos, eles precisam de muita renúncia. Então aí desses aspectos externos aí que você está falando, né? Deixar a unha grande, deixar cabelo grande, comer pouquinho e ficar, né? Imagina, é uma coisa assim que... É um processo assim, e muitas vezes eles falham nesse processo, eles não conseguem o resultado obtido nesse processo, no processo. É um processo difícil demais. O Sobaririshi, né, tava lá debaixo da água e viu dois peixinhos se beijando assim. Ele, quero casar! Saiu do rio, foi lá, curou, se casou com 50 esposas. 50. 50. Cara, era um místico, enfim. Mas depois ele desistiu disso e falou: nossa, não, eu quero voltar pro meu rio lá. Então o processo o Guiana, claro, eles podem alcançar, e quando eles alcançam a perfeição, eles podem ir para o Brahman, ficarem lá, se fundir no Brahman, tudo bem. Mas então eles precisam dessas práticas externas, ou seja, dessas conexões externas, precisam castigar o corpo, assim, de certa maneira, né? Entram num rio muito frio, no inverno, aquele inverno gélido, eles entram no rio, ficam lá, no momento mais frio do dia. Ele está falando aqui, eu não sou o corpo, não sou o corpo. Então eu tenho que tolerar isso. Eles também, quando chega no momento assim, de muito calor, a época mais quente, eles sentam lá, a meio-dia, assim, no momento mais quente do dia, fazem uma fogueira do lado. Tá quente? Você pensa que eles vão pro ar-condicionado? Não, eles vão pedir para você fazer uma fogueira do lado. Assim, ele entra assim, no meio da fogueira, sabe o que é isso? E ficam. Isso é como 50 graus assim, a temperatura, né? Ambiente. Eles aumentam isso e ficam controlando. São práticas, né? Práticas assim, muito, muito austeras. Então eles precisam disso, porque o processo precisa disso. O Bhakti não precisa disso. Como eu falei, provavelmente ele fez um pouco disso, né? Porque ele queria mostrar que era possível, né? Inclusive, por exemplo, quando no momento Bhakti fala para ele ser o pujari do Yoga Pita. O Yoga Pita é o primeiro templo, né? É o templo onde Prabhupada ele viu, né? Ou seja, ele teve uma visão e ele depois fez achados, fez pesquisas arqueológicas e descobriu que aquele local era o local de nascimento de Mahaprabhu, verdadeiro. Então ele construiu um templo, instalou deidades e tinha pujares lá. Tinham pujares que não eram bons, assim, porque não tinha ninguém, aquilo era uma selva. E no início dizem que Bhaktivinoda Thakur, onde tinha os pujares lá, eles gostavam de fumar maconha. Não faça isso, seus pujares aqui de Vrindavan, por favor. Mas naquela época, assim, eles tinham esse hábito de fumar maconha, eles fumavam maconha, e Bhaktivinoda Thakur levava a maconha para eles. Pro cozinheiro, né? Cozinheiro, pujar, enfim, cozinheiro, tá vendo? E levava enrolado o negócio. Eu não entendi por que enrolado. Você não sabia enrolar, mas enfim. É o que conta Srila Siddhara Maharaj. Ele conta isso. E nesse momento era porque ninguém queria ficar ali. Bom, aí a coisa, no momento assim. E Prabhupada Bhaktisiddhanta estava lá fazendo seu voto de cantar. Ele estava fazendo um voto de cantar 192 votos de japa por dia e comer desse jeito. Enfim, muita austeridade também. Aí Bhaktivinoda Thakur fala para Prabhupada Bhaktisiddhanta: fala, olha, você tem que adorar a deidade. Ele fala que adorar a deidade? Não.
eu quero cantar. Imagina, ele não queria, ele não falou que não quero, porque ele está muito apegado ao bhajana dele, né, de cantar o santo nome, então ele não queria adorar a deidade. Mas aí Bhaktivinoda Thakur falou para ele, o quê? Você agora vai se tornar um impersonalista, uma pessoa que, né? Aí ele falou, não, vou adorar a deidade. Foi assim, na hora ele foi só um desejo dele de não querer adorar, mas ele foi lá e ele adorou a deidade, se tornou pujari lá do Yoga Pita também. Então a gente vê que no Bhakti você vai seguir o guru. Por exemplo, o impersonalista ele tem um guru, só que depois ele dá tchau ao guru. Até tem um passatempo com o Swami Maharaj Prabhupada, ele está lá se banhando no Jamuna, e de repente ele pede um devoto dar a mão para ele, né, para ajudar a tirar ele do rio. Quando ele tira ele do rio, ele sobe do rio assim, né? O Swami Maharaj Prabhupada vai lá e empurra o devoto pro rio, assim. Aí o devoto ficou assim, todo mundo ficou assim, nossa, ele falou, o que eu fiz de errado? Não, assim, porque ele tá bravo comigo, né? Aí ele fala assim, não, ele falou assim, isso é filosofia mayavada. Você pega você aceita o guru tira você da existência material, depois você joga o guru fora. Porque os mayavadis são assim, eles falam o quê? Que você não tem que ter apego ao guru. Então eles têm o guru por um determinado tempo, depois já não tem mais. E a japa também, eles têm a japa que eles cantam lá, mas chega um momento que eles pegam a japa dele e jogam fora no rio. Porque esse cultiva um desapego. O Bhakti é diferente. O Bhakti vai ficar apegado ao guru a vida toda, você ficar apegado à japa, a sua japa que está ali, a vida toda, você se apega às coisas que você utiliza para Krishna. Então é por isso que esses impersonais, esses Brahmavadis, Mayavadis, enfim, eles praticam muitas tapasses, eles praticam muita austeridade com o corpo para realmente um desapego mesmo, para renúncia, é por isso. Né? O Nityananda Parivar, geralmente você vai ver o cabelo longo, né? Porque eu não sei se é por isso, porque Nityananda Prabhu era um avaduta, né? Nityananda Prabhu era um avaduta, sim, era um avaduta, mas ele se casou, entende? Por exemplo, quando o Mahaprabhu ele viu que precisava de pregar na Bengala, e ele precisava pregar em alguns locais onde ele não poderia ir, ele era um sannyasi, e não daria para ele ir. Então ele pediu para Nityananda se casar. Nityananda Prabhu se casa ele tem 2 esposas, e por ele ser um chefe de família, ele pôde pregar, ele pôde ter acesso a locais onde um sannyasi não poderia ir. Ou seja, ele pôde estar com pessoas, né, conviver com pessoas de uma forma que um sannyasi não poderia ter feito. Então, por isso que ele se casou. Então, inclusive, tem sannyasis, assim, Sri Samaraj ele explica isso, né, ele conta, ele fala que tem sannyasis que falam assim, não, eu vou me casar, ele é um sannyasi. Agora eu vou me casar para pregar, para pregar melhor, porque Nityananda Prabhu se casou, então eu estou deixando meus votos sannyasis e vou me casar. Mas ele fala que isso é errado. E ele fala que Nityananda Prabhu ele nunca foi um sannyasi, apesar de ser um avaduta. Assim, um avaduta significa o quê? Que a avaduta significa que está descendo, né? Ele está descendo, ou seja, perdão, avaduta significa aquele que não tem uma conduta apropriada, mas que é muito elevado. Ele é de um plano superior, assim, tão superior, mas que ele não tem uma conduta adequada. Então, Nityananda Prabhu. E aí, esse Samaraj também explica, ele fala, quando você vê Nityananda Prabhu abraçado com 2 prostitutas, né? Sim, abraçado com 2 prostitutas e segurando uma garrafa de vinho numa mão, né? Sei lá, uma coisa assim. Você vai lá e presta Sashtanga Dandavat. Você cai assim, prostrado, porque ele é senhor do sentido, então você não tem que analisar isso. Mas chegou um momento que ele deixou isso, assim, ele não teve mais esse comportamento de avaduta, chegar pelado, né? Porque chegar pelado nos locais, eu estavam lá, né, fazendo bar, ele chegava pelado, os Trivasanga chegava pelado, era uma coisa assim meio, e Mahaprabhu mandava dar uma toalha para ele se cobrir, né? E depois Mahaprabhu chegava lá e pedia para um pedaço do calpim de Nityananda Prabhu, que usava da tanga dele, e rasgava e falava, ó, amarra, pegava os grihas, amarra no braço aí de vocês, aí, uma cavatia, para vocês controlarem os sentidos, para ninguém pensar mal de Nityananda Prabhu.
Agora, eu não sei realmente, porque a gente vê, né, no Nityananda Parivara, as pessoas de cabelo longo, né? Eu acho assim, eu acho que eles no Gadadhara Parivara também você vê isso, né? Não é que só no Nityananda Parivara. Quando você vê as pessoas do Gadadhara Parivara, não cortam o cabelo. Parece que isso, né, sei lá, não sei, que, como eu falei, né, Sanatana Goswami ele teve essa determinação de cortar o cabelo sempre uma vez por mês. E daí a gente poderia pensar assim, então por que que esses parivaras, né, que seguem Sanatana Goswami não mantêm não manteram essa prática, né, assim, de cortar o cabelo? Eu não saberia dizer assim por que que eles não adotaram essa prática, né? Assim, porque os Gaudias Vaishnavas, eles seguiram Sanatana Goswami mesmo, né? Assim, nesse comportamento. Claro, Sanatana Goswami era um renunciante, a gente entende isso também, né? Mas mesmo assim, os chefes de famílias, né, do nosso Parivara, né, do Bhaktivinoda Parivara, eles seguem esse costume, né, de cortar o cabelo, né? E em relação a esse passado, foi Prabhakasiddhanta, né, que ele estava construindo não Calcutá, não, foi em Mayapur, né, esse tem o Adimata, né, o templo lá da Chaitanya Mata, ele estava construindo e tinha pedreiros, tinha pessoas que estavam construindo, era mão de obra, e que eles fumavam. E aí os devotos ficaram chateados, não queriam, não deixavam, não queriam, tipo assim, o pedreiro não queria que eles fumassem. E aí o Papai Augustão falou, não, eles têm que fumar. E ele foi lá e ele mandou comprar cigarro para eles, assim, porque não tinha. Porque ele queria que o serviço fosse feito, essa é a ideia, né? Ele é muito. Então ele não se preocupou com eles fumando, não tem nem problema.